Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não. Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza. Então, muitas viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir. A revolução será divertida ou ela não será. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oiê! De volta com mais um episódio do Tempo Virou. E, gente, eu tô amando a repercussão dessa segunda temporada, sério. Vocês não têm ideia do gás que a participação de vocês dá pra gente continuar fazendo esse podcast. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer. E o mais bacana é que a cada dia a gente sente o Tempo Virou se tornando uma rede muito potente, uma comunidade. E muito legal saber que a gente achou a nossa tribo. Daqui a gente segue com essa nossa missão de apresentar discussões e soluções ecológicas com pessoas que já estão fazendo pelo planeta. A gente já falou aqui também da nossa vontade de sempre tentar trazer a questão ambiental para o presente. Pessoas que já estão sofrendo e pessoas que já estão construindo modelos alternativos. E vocês já puderam notar que recentemente eu tô meio obcecada na agroecologia, né? Quem me acompanha no Instagram pode ver, pode perceber que eu tô meio monotema com a minha horta, cesta de orgânicos do MST, curso sobre plantio comunitário. E aí foi numa dessas que eu conheci o trabalho do João Portela, através de uma amiga. E o João trabalha com agroecologia urbana, especialista no tema. Então eu pilhei muito com ele pra gente fazer um episódio só sobre esse tema. E o João, já apresentando aqui um pouco do nosso convidado, ele é formado em engenharia florestal na USP, especialista em agroecologia, educador popular, e ele atuou por mais de 10 anos com processos agroecológicos em comunidades rurais em diferentes regiões da Mata Atlântica. Hoje ele atua no coletivo Agroecologia na Periferia, que tem como objetivo o fortalecimento da rede de agricultura urbana na região metropolitana de Belo Horizonte e também está coordenando o programa de agricultura na Fundação BOL, aqui no Rio de Janeiro, uma fundação a qual eu sou parceira e admiro muito o trabalho. João, muito bem-vindo nesse podcast, que emoção ter você aqui, querido. Ei, Gi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui podendo falar desse tema tão importante que é a agroecologia. Começando aqui falando, a gente foi programado para pensar que a agricultura ou agroecologia é só nas zonas rurais, né, nas fazendas, e que na cidade só pode ter indústria, casa, carro. Então parece absurdo, quase que uma contradição pensar em agroecologia urbana. Eu queria então que você falasse um pouco do seu trabalho para desmistificar um pouco essa ideia da nossa cabeça e mostrar como a agroecologia pode sim mover as cidades. Giovana, essa é uma excelente pergunta. Muitas vezes a gente pensa em produção de alimentos, pensa em agricultura, pensa logo o campo, né? E se tem um ponto importante, ou entre um dos pilares fundamentais da agroecologia, justamente essa discussão de campo e cidade, né? Por comida de verdade no campo e na cidade. Então, sim, é muito importante a participação do campo e a integração do campo com a cidade para a gente pensar a alimentação. Mas as cidades podem produzir não só alimentos, mas plantas medicinais, plantas ornamentais, as ditas punks, né? Plantas alimentícias não convencionais ou, muito melhor dizendo, plantas alimentícias não coloniais? Ótimo, eu não conhecia essa. Plantas que, na verdade, são plantas da nossa sabedoria popular, utilizadas ancestralmente, culturalmente, né, na nossa tradição alimentar brasileira, enfim, regional. Então, assim, a agroecologia nas cidades, ela não só tem uma função muito importante de ressignificar o espaço urbano, ressignificar o direito à cidade, promovendo, incentivando a produção de alimentos, a produção de plantas medicinais, enfim, o resgate, o fortalecimento dessa relação do homem, da mulher, dos seres humanos com a natureza, com a prática, com a terra. Mas também, isso é importante dizer, a agroecologia traz diversas outras bandeiras no seu significado. Não é sinônimo agroecologia e agricultura de base ecológica ou agricultura ecológica. Então é importante dizer também que no contexto urbano, a agroecologia não só propõe o cultivo de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, sem veneno, respeitando o meio ambiente,
ambiente, em harmonia com o planeta, mas também propõe uma prática, né, social, uma prática civilizatória de respeito à mulher, de antirracismo, de antimachismo, de construção de relações solidárias na sociedade, por outras formas mais democráticas de construir e ocupar o espaço urbano e assim por diante. E falando das punks, depois que você entra nesse universo, a gente começa a perceber como é comum a gente encontrar punk na cidade, né? A gente vai andando e vai vendo ali, isso daqui é capuchinha, aqui tem xanana, aqui, né? E aí a gente vê como elas já existem, elas já estão aí, a população talvez só não saiba que aquilo ali que tá parecendo um mato pode comer. Valeria dizer que boa parte da população sabe, né? Esse é um conhecimento ancestral, tradicional, mas realmente a população urbana que vem perdendo esse contato com a nossa sabedoria ancestral de agricultura, enfim, a agroecologia ela é uma prática ancestral, uma prática tradicional, então essa sabedoria da agroecologia ela é tradicional a nós, mas a gente vem se desconectando dela, então realmente hoje em dia, para boa parte de quem mora na cidade, são plantas desconhecidas, mas se você olhar num quintal, se você procurar, por exemplo, nas periferias, você vai encontrar muita gente que conhece, muita gente que utiliza, não só na alimentação, mas também na dimensão da saúde, as plantas medicinais, os chás e assim por diante. Então desconhecidas por um lado, tradicionais, ancestrais, muito conhecidas por outro, assim. E aí eu imagino que tenha vários modelos diferentes dentro desse enfoque da agroecologia urbana, né? Por exemplo, hortas comunitárias, fazendas urbanas. Dá um panorama pra gente dos principais tipos de modelos e formas de manifestação das práticas agroecológicas nas cidades. Tanto no campo quanto na cidade, eu acho que vale a pena dizer que o conceito de agroecologia, ele é um conceito em disputa. Por um lado, tem pessoas, enfim, organizações, linhas de pensamento que apresentam a agroecologia simplesmente como uma agricultura ecológica, simplesmente como uma agricultura sem veneno, uma agricultura com base num manejo agronômico, agrotécnico, sem veneno, com base em insumos naturais, né? Você substituindo, em vez de você usar o adubo químico, você usa um adubo natural, em vez de você usar um agrotóxico, você usa uma cauda natural. Mas a agroecologia, ela vai muito além. Importante ressaltar que a agroecologia ela não se reduz simplesmente à dimensão de produção de um alimento saudável. A agroecologia vai muito além. E nessa disputa de conceitos, se por um lado tem quem fale que a agroecologia é simplesmente produzir sem veneno, se tem quem diga que a agroecologia é simplesmente uma agricultura feita de base ecológica, inclusive com grandes monocultivos, né, produção de uma única espécie em larga escala, muitas vezes, inclusive, desrespeitando questões trabalhistas ou questões ambientais, de biodiversidade, etc. Então, assim, por um lado, tem esse uso do termo agroecologia, mas nesse campo simplesmente agrotécnico. Por outro lado, né, os movimentos agroecológicos, as organizações do campo agroecológico defendem, propõem, fazem questão que quando a gente está usando o termo agroecologia, a gente está abarcando um conjunto de princípios, de fundamentos muito maior. Então não basta eu produzir sem veneno, não basta eu produzir sem adubo químico. É importante respeitar o protagonismo e o papel da mulher. É importante combater o racismo, é importante combater o machismo, é importante estimular formatos solidários de comercialização, é importante ressignificar o uso de cosméticos, é importante ressignificar o uso de materiais, é importante, enfim, pautar a relação com a água, é importante pautar a relação entre as pessoas. Então, veja, a agroecologia é muito ampla. E aí, para responder a sua pergunta e não fugir do detalhe, bom, mas e aí, quais as formas de agroecologia, de manifestação da agroecologia na cidade? Diversas, né? Eu começaria com destaque apontando as agroecologias, né, no plural, de periferias. Então, como os ambientes periféricos, como as vilas, as favelas, os subúrbios, enfim, as regiões periféricas transbordam a agroecologia, transbordam sabedoria que está presente nos quintais, no uso dos chás, no conhecimento das ditas punks, né, das plantas medicinais, das plantas tradicionais. Então, da variedade de flores, já percebeu a variedade de flores que tem os jardins das cidades, inclusive as lajes, as jardineiras, enfim, os
potes, as caixas d'água antigas, fora de uso, a geladeira tombada. Então, eu destacaria, em primeiro lugar, nas cidades, as agroecologias de periferia. Outra manifestação também muito importante é a agroecologia urbana construída com os movimentos e as organizações da sociedade civil. Por outro lado, também é muito importante a gente falar da agroecologia que há anos é fortalecida, é promovida pelas organizações e pelos movimentos urbanos. A agroecologia na cidade também, pelas organizações e pelos movimentos, ela é pautada, ela é construída cotidianamente de uma forma muito importante, inclusive muito bonita de se ver, muito potente de transformação do espaço urbano. Uma terceira manifestação da agroecologia nas cidades, que eu acho que é importante a gente ressaltar, da agroecologia urbana, é essa que está presente em todas as casas que tem um vaso, uma planta, uma jardineira, um jardim, um pé de fruta, uma laje, um vasinho pequeno, onde tem essa prática de relação com a natureza, de relação com as plantas. Então, muito do nosso saber popular, do nosso saber tradicional de agricultura, está presente tanto nos bairros periféricos, mas também nos bairros de classe média, de classe alta, nessa prática, nesse que fazer, nessa relação com as plantas, com a agricultura, enfim, com a produção de alimentos, de chá. Então, acho que essa é outra forma também, a agroecologia doméstica, a agroecologia que está nos lares. Outra dimensão muito importante de ressaltar é a agroecologia institucional nas cidades, cada vez mais. Tem um processo muito potente da Articulação Nacional de Agroecologia, da ANA, que está justamente diagnosticando e aprofundando, né, nessa identificação e nessa articulação em rede da agroecologia nos municípios, agroecologia na escala municipal. E a gente tem no Brasil algumas iniciativas também de agroecologia em escala estadual. Então, como que nas legislações, nas políticas públicas, na estratégia, na ação das instituições públicas, como a agroecologia está presente em diferentes maneiras, né? Um pouco por aí, eu diria, uma pergunta complexa, a gente poderia citando outras formas mas está intimamente ligado com a cidade e com essa discussão de direito à cidade, de ocupação da cidade, enfim, a agroecologia urbana. Incrível, e eu já adorei que você já deu um panorama de várias perguntas que já vem por aí, que a gente só vai poder aprofundar um pouquinho mais nelas. E uma das coisas que você falou que me chamou muita atenção e que me chama a atenção no seu trabalho é que você trabalha com agroecologia urbana, mas principalmente nas periferias. E é engraçado porque eu também sempre que penso em sistemas agroecológicos urbanos, eu penso nessa agroecologia popular, com a comunidade se envolvendo, num modelo revolucionário. E eu queria que você falasse, você já falou muito como se vê a agroecologia nas periferias, mas também que falasse um pouco da importância desses sistemas alimentares para as periferias, mas não só elas existirem, como também a importância da periferia na propagação desse sistema, né? Do envolvimento da periferia, o que isso causa para as pessoas também, que não só comer alimentação saudável. O Brasil, esse ano passado, bateu recorde do agronegócio em produção. A safra 2020-2021 foi a safra recorde histórica. Por outro lado, a gente voltou para o mapa da fome e várias pesquisas que vêm sendo divulgadas esse ano têm apontado que mais da metade da população brasileira passa algum tipo de privação alimentar, tem algum tipo de insegurança, de nível de insegurança alimentar. Então, um contraste, né, muito triste, né? E as periferias, essas são as regiões, essas são as pessoas que mais sofrem essas injustiças e que mais vêm contribuindo para essa triste notícia do Brasil passando fome novamente. Então, acho que tem uma primeira dimensão aí muito importante, que a agroecologia ela contribui para a segurança alimentar, ela contribui a combater a fome, né? Ela contribui para promover saúde nas periferias. Periferias, lugares... O próprio termo também já traz implicitamente, não é só periferia porque está longe do centro, é periferia porque está longe das atenções, está longe dos direitos, está longe dos benefícios, está longe da atuação, né, do Estado, do governo e assim por diante. Outra dimensão que eu acho fundamental é a agroecologia marcar a cultura das periferias. Então, a couve refogada, a farofinha de mandioca, o jiló com carne para quem come carne, enfim. Então, tipos de comida que são tradicionais
o chá de capim-santo, o chá de erva balieira, o chá de mentruz, mentrasto, enfim, mastruz batido com leite. Então, tantas formas, seja da alimentação, seja da medicina tradicional, né, das sabedorias ancestrais de relação com a natureza, plantas para a mulher, não tenho lugar de fala do ponto de vista do uso e tal, mas que sou profundo admirador dessa relação da sabedoria ancestral das mulheres, das plantas, né? Tanto da fitoterapia como das plantas de uso tópico, enfim, para a saúde da mulher, para a saúde das crianças, enfim, dos idosos. Então, acho que tem uma segunda dimensão que tem a ver com soberania das periferias, que tem a ver com resistência das periferias, que é a agroecologia manifestar a cultura de periferia. E ajuda a cultura de periferia a existir, a resistir, a perseverar. Os movimentos populares, as organizações, enfim, vêm aprofundando o debate de que periferia queremos, que bairro queremos, como que a gente pode ressignificar as vilas, as favelas, as novas ocupações, né? Queria fazer um destaque aqui para uma das maiores ocupações da América Latina hoje, é o Conjunto Isidora, em Belo Horizonte, na região metropolitana, e elas vêm avançando muito com a pauta da agroecologia. Então, a pauta da agroecologia ajuda nos movimentos, né, populares de moradia, nos movimentos populares de periferia, a você potencializar a questão da alimentação, da saúde, dos quintais produtivos, do empoderamento da mulher a partir da relação com a produção de um tempero, de um sal diário, do seu quintal, enfim, do empoderamento feminino nas plantas medicinais. Então, a agroecologia na periferia tem essa potência, de fortalecimento da luta, né? De fortalecimento da pauta. É um assunto que eu sou muito apaixonado, que a gente poderia ficar um encontro só, ou alguns falando só de agroecologia nas periferias. Quanto mais a gente puder fortalecer, seja nos movimentos populares, nos movimentos sociais, a pauta da agroecologia urbana, mas também nas políticas públicas, na relação com o Estado, etc., de fortalecer ações de agroecologia nas periferias, mais qualidade de vida a gente vai poder favorecer, proporcionar para essas pessoas já tão marginalizadas, tão privadas de direitos fundamentais. E agora sim, para implementar na prática, né, a gente sabe que a gente precisa muito da participação. Tem a vontade e a participação da sociedade civil por um lado, mas por outro tem a necessidade do Estado criar condições, né, disponibilizar espaços, fornecer o crédito. Eu não sei. O que mais que o Estado pode fazer ou a sociedade pode fazer para que sistemas alimentares com base na agroecologia urbana possam ser implementados? Ótima pergunta, Giovana. Você é boa de pergunta, hein? Acho que você podia fazer um podcast de perguntas. Acho que ia ser um sucesso, viu? Eu quero dar o crédito aqui ao Jordano Nader, tá? Que é quem faz essas perguntas. Então, ele já pode ser um ótimo roteirista de programa. Perfeito. Já é isso que ele é. É isso mesmo. Parabéns para vocês pelo roteiro. Primeira coisa importante de ressaltar, para o Estado poder implementar políticas públicas efetivas, poder trazer a agroecologia para a prática, né? Enfim, um pouco essa linha da pergunta que você fez. Primeira coisa é o Estado, o governo precisa escutar a população, precisa escutar os movimentos sociais, precisa escutar as periferias, precisa escutar as organizações do campo agroecológico, precisa escutar quem já está construindo a agroecologia. Não se trata de inventar roda, não se trata de trazer o novo. Se trata de fortalecer os conhecimentos populares, se trata de fortalecer os conhecimentos tradicionais já presentes, se trata de fortalecer as organizações da sociedade civil, os movimentos que já vêm há anos acumulando em torno dessa temática da agroecologia urbana. Então, primeira coisa é sentar para dialogar, sentar para construir com a sociedade civil, com as comunidades, com os moradores e as moradoras, com as agricultoras e agricultores urbanos da cidade e da região metropolitana, enfim, e potencializando, inclusive, esse diálogo campo e cidade. E aí, já para aproveitar a ponte, então, se por um lado é importante o Estado ouvir, né, o governo ouvir a população, por outro lado também o governo pode facilitar esse diálogo regional, pode facilitar, potencializar essa discussão mais ampla, né, com cidades vizinhas, promovendo, facilitando
o diálogo com outras esferas de governo, enfim, com o campo também legislativo. Então, acho que é importante para o governo pensar como que pode potencializar, fortalecer a rede agroecológica, né? E contribuir nesse diálogo também. Outra coisa, até óbvia de se dizer, é promover políticas públicas agroecológicas. Políticas públicas de fato agroecológicas, que dialoguem com os princípios agroecológicos, que sejam realizadas considerando, né, os processos de construção participativa, de diálogo, de troca de saberes que a agroecologia propõe. Então, também promover políticas públicas, fortalecer políticas públicas, enfim, estimular políticas públicas, construir participativamente, dialogar com a sociedade para construir políticas públicas, enfim. Então, essa promoção de políticas públicas também é uma questão muito importante. E também uma questão que às vezes a gente pouco considera é que os governos, enfim, possam levar a temática da agroecologia para dentro dos seus quadros, sejam os cargos temporários, sejam os cargos de funcionários da casa, das casas, enfim, mas que a pauta da agroecologia seja tratada. Então, cursos de formação, podcasts, enfim, processos de informar, de pautar, de educar, né, o time das organizações, enfim, das instituições públicas sobre a pauta da agroecologia. Porque aí, quando o setor da saúde for discutir ações na saúde, já vai ter conhecimento da agroecologia, vai pautar a agroecologia nas políticas públicas. Quando o meio ambiente for pensar, vai pensar também com a agroecologia. Quando o planejamento for pensar, também vai considerar a agroecologia. Então, como que a gente leva a temática da agroecologia para dentro da máquina pública, para formar os funcionários e funcionárias, enfim, servidores e servidoras temporários e concursados, enfim. Então, acho que essa é outra dimensão importante. Os governos se instrumentalizarem, se formarem na pauta da agroecologia. E assim, na execução dessas ações, na condução desses diálogos, escutar em primeiro lugar quem está fazendo agroecologia, quem está já há anos nessa luta, né? Quem está nas periferias, quem está nos quintais, enfim, quem está com a mão na terra, por assim dizer. E tem um tipo de pensamento que é imposto pelo sistema de produção de alimento convencional que fala que o que seria se não tivesse agrotóxico não daria para alimentar toda a população do mundo, né? Quem trabalha com agroecologia tem muito claro que esse argumento é uma falácia, mas ele pega na população que é uma beleza, vira ali o argumento de defesa do agrotóxico. Se fosse assim, o MST não conseguiria ser esse movimento que cumpre um papel essencial na segurança alimentar do país, como está mostrando agora no momento de pandemia, que já doou não sei nem quantas toneladas, porque esse número só aumenta, né? Como que você vê a agroecologia combatendo na prática essa fake news em relação a produzir alimentos saudáveis em escala suficiente e garantir a soberania e segurança alimentar? O maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, né? Só de arroz agroecológico, mas de vários outros produtos. Então, assim, tanto o MST quanto outros movimentos sociais, né, organizações camponesas, organizações de agricultoras, agricultores, povos tradicionais, enfim, que produzem no Brasil de maneira agroecológica, e esse número ele é crescente, né, demonstram que isso é talvez uma das grandes mentiras desse agro, né? Desse agro que se diz tech, que se diz pop, mas que na verdade é o agro que é tóxico, né? O agro que, enfim, utiliza veneno para a produção de alimentos. O Brasil aí há mais de 10 anos é o campeão mundial, né, no uso de agrotóxicos, enfim. A agroecologia, ela demonstra, seja nos movimentos sociais, seja na agricultura familiar, enfim, na agricultura tradicional, com o sucesso que tem de produção, com a produtividade, com a qualidade dos alimentos, demonstra que é uma grande mentira, né? Que não é possível alimentar a população sem uso de agrotóxico. Na verdade, não é possível manter o lucro e a dependência das agroquímicas e do pacote tecnológico do agronegócio sem o uso de agrotóxico. Então, na verdade, o agrotóxico ele vem com uma função aí muito perigosa de intoxicação, de contaminação
de quem usa, de quem come, etc. Mas também o agrotóxico vem para fortalecer grandes empresas, fortalecer corporações, fortalecer um sistema de agricultura que muitos movimentos chamam a agricultura da morte, né? A agricultura do veneno, enfim. É urgente que a gente fortaleça a produção de alimentos sem veneno, produção de alimentos saudáveis. E a agroecologia prova que isso é possível, né? Prova que isso é possível tanto no campo quanto na cidade. Eu acho que com relação a isso, é muito importante a gente ressaltar esse processo que a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, está fazendo, um esforço de identificar, tanto nos movimentos sociais, mas em cada município, né, do Brasil, em muitos, aí vai escolher alguns desses municípios como áreas piloto, enfim, para poder demonstrar como a agroecologia vem produzindo alimentos saudáveis e que é capaz de alimentar toda a população com alimento saudável, com respeito ao meio ambiente, com debate da questão de gênero, etc, etc. E mais duas coisas que eu diria com relação a isso. A produção hoje de alimentos no Brasil, ela é feita pela agricultura familiar. Mais de 70% do que a gente come hoje vem da agricultura familiar. A agricultura familiar que tem muitos níveis de práticas agroecológicas. O agricultor familiar, a agricultura familiar, né, a Central da Reforma Agrária, que eventualmente não produz totalmente agroecológico, é por alguma influência desse pacote da Revolução Verde. Mas é dizer, a agricultura familiar ela tem por tradição produzir agroecologicamente. A agricultura indígena, a agricultura quilombola, a agricultura de periferia, a agricultura camponesa, ela tem por tradição produzir agroecologicamente. Então, assim, na verdade, por séculos, por milênios, a gente produziu sem agrotóxico. Então, na verdade, o que leva o uso de agrotóxico leva à dependência de mais agrotóxico. E a agroecologia, com certeza, demonstra essa viabilidade de produção, tanto na escala pequena quanto na escala grande. Você vê, por exemplo, o MST junta várias famílias e tem a maior produção de arroz agroecológico da América Latina, enfim, e assim vários outros exemplos, né, importantes de produção agroecológica. Então, sim, é possível alimentar o planeta com produção agroecológica. Agora a gente já está indo aqui para o nosso último quadro, mas antes a gente falou aqui, foi uma aula, a gente falou de assuntos muito densos, profundos, eu acho que abriu aí a mente de todo mundo que está escutando, inclusive a minha, mas agora eu quero dar uma dica que você me deu, na verdade eu quero que você dê aos nossos ouvintes, tá? Totalmente na contramão do agrotóxico, falando de um fertilizante super natural para as plantas, João recentemente me presenteou com um EM. Quem conhece a EM Horta através do Instagram sabe como ela tá cheia de força, energia, crescendo, vitalidade, e eu acredito que uma das razões é esse grande presente que eu ganhei do João, que eu não conhecia, e eu imagino que muitas pessoas aqui que estão nos escutando talvez não conheçam. Então conta para as pessoas, João, o que é o tal do EM? A agroecologia tem muitos saberes, né, tradicionais, muitas práticas utilizadas pelas agriculturas de vários lugares do mundo. E essas agriculturas trocam, né, compartilham entre si essas sabedorias cada vez mais. A gente que vive numa civilização conectada planetariamente, globalmente. Então, uma das práticas, né, dentro do campo de manejo agroecológico, das culturas, da agricultura, por assim dizer, uma dessas práticas é o EM, né, dentro do universo, do capítulo, vamos dizer assim, do assunto caudas naturais, preparados naturais da agroecologia. O EM, ou como diz um grande extensionista de Minas Gerais, o MER, né, diz o Tinocão, o MER, os micro-organismos eficientes, porque EM é uma sigla, né, que vem do inglês, que foi traduzido, é um produto milenar, utilizado no Oriente, na Coreia, no Japão, enfim, e que foi trazido para o Brasil e para o mundo a partir da agricultura natural japonesa e de linhas de agricultura tradicional ali daquela região, e que quando foi traduzido para o inglês foi traduzido como EM, que é eficientes micro-organismos. Em português, a gente poderia inverter, né? Seriam micro-organismos eficientes ou micro-organismos eficazes.
E é um preparo muito interessante, uma sabedoria milenar muito interessante, onde você vai a uma floresta, um ambiente natural, e você, igual iogurte, você bota um pouquinho de iogurte no leite e ele vira iogurte depois, com a ação dos micro-organismos, dos lactobacilos. No EM é muito parecido, né? A técnica clássica, você enterra o arroz, coloca o arroz na floresta, deixa por 7 dias, depois você retira, enfim... E aí dilui isso com água e açúcar e faz um preparado, um fermentado. Hoje em dia é cada vez mais comum kombucha. Então o EM é como se fosse um fermentado da floresta, uma poção mesmo, um preparado milenar, riquíssimo em uma grande variedade de micro-organismos eficientes. Tem várias utilidades, né? Tanto no manejo das plantas, mas também para a saúde do ambiente, saúde dos animais, e assim por diante. A Universidade de Viçosa tem um trabalho de uma equipe muito legal dentro da temática dos EMs, e várias agricultoras e agricultoras pelo Brasil do campo agroecológico utilizam essa técnica, enfim, esse preparado. É muito legal. O universo do manejo agroecológico é vasto, cheio de questões muito legais, entre elas esse preparado milenar tradicional aí, o EM. E aí, gente, o João me ensinou que eu tenho que diluir, né, um pouquinho de EM em uma grande quantidade de água e jogo como se fosse regando a horta, mas precisa de colocar uma boa cobertura de solo para não danificar as plantas. Só dando a dica aqui da receita completa. Biblioteca Ecológica. João, agora vamos para o nosso Biblioteca Ecológica, aquele lugar que a gente dá dicas de tudo que você quiser dar dicas. Escolha uma dica para dar aqui. Pode ser livro, pode ser filme, documentário, sindicatos, movimentos para as pessoas seguirem. O que você acha aí que pode ser legal trazer para o pessoal, para a expansão de consciência de quem está ouvindo? Legal, Gi. Eu vou dar 2 sugestões de leitura, uma sugestão de documentário e aí 2 sites para poder aprofundar. A primeira sugestão de leitura, né, um dos maiores nomes, eu diria talvez o maior nome, enfim, mas um grande nome no universo da agroecologia, que é a Ana Maria Primavesi, que nos deixou no ano passado, e que deixou uma obra vasta, tanto de literatura quanto de trabalho, de fortalecimento da agroecologia no país. E eu vou citar entre as várias obras da Ana Maria Primavesi, eu vou sugerir um que eu gosto muito, que é A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos. É um livro muito interessante, muito bonito de ver e que trazem vários contos ilustrando um pouco o que desde esse genial e brilhante ponto de vista que a grande mestra Ana Maria Primavesi tem, ela propõe e apresenta para a gente. Um segundo sugestão de leitura, uma publicação desse ano da SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, né? O movimento brasileiro, o movimento internacional tem uma máxima que diz: sem feminismo não há agroecologia. Então, para ressaltar o quanto é importante essa discussão de gênero e das mulheres no universo da agroecologia, eu quero sugerir aqui uma publicação da SOF que chama Um Meio Tempo Preparando Outro Tempo. Cuidados, produção de alimentos e organização de mulheres agroecológicas na pandemia. Então, uma publicação também muito potente, muito interessante, que mostra como as mulheres em diversos lugares do Brasil vêm se organizando em torno da temática da agroecologia para se fortalecer. Enfim, tem lá no site da SOF, fica a sugestão aí de publicação. Quero sugerir também um documentário muito legal que conta um pouco da história, né? Ajuda a contar um pouco da história da agroecologia no país. É um documentário do Antônio Bento e do Fabrício Menicucci, Guardiões da Terra. Um documentário muito legal e está disponível no YouTube até julho. E, por fim, quero sugerir o site da Articulação Nacional de Agroecologia e também o site da Associação Brasileira de Agroecologia. 2 sites de 2 das principais organizações de nível nacional que discutem, que constroem agroecologia, onde na aba, né, no link Biblioteca, tanto no site da Ana quanto no site da aba, tem lá diversos materiais muito interessantes para quem quiser aprofundar aí no debate da agroecologia urbana, da construção, enfim, de novas cidades e de novas sociedades, por assim dizer.
Incrível. Nossa, quanta dica maravilhosa. Agora a minha hoje, gente, vai ser de um coletivo de Salvador que se chama Canteiros Coletivos, que tem como objetivo promover a arborização de espaços públicos na cidade. E eles estão agora com um projeto de lei de iniciativa popular chamado Lei Escola Verde, que é para arborizar as calçadas das escolas públicas de Salvador, e eles precisam de 100 mil assinaturas em 100 dias. Então, se vocês puderem seguir o projeto nas redes sociais, Canteiros Coletivos, também tem o site deles, que está aqui, canteiroscoletivos.com.br, eles têm ali o link de como assinar esse projeto, e também um outro livro que eu recebi recentemente aqui, eu adorei esse presente do Guilherme Ranieri, que é o livro Matos de Comer, que ele mesmo escreveu. É uma produção totalmente independente e é sobre punk, plantas alimentícias não coloniais, como eu aprendi com o João, agora eu só vou falar assim. E tá ali sobre identificação, como cultiva, consumo. O Guilherme também tem uma página no Instagram muito bacana que se chama Matos de Comer, pra gente aí disseminar cada vez mais esse assunto e as punks em si, né, no nosso prato, colocar cada vez mais punk no nosso prato. E é isso, João, muito obrigada pela sua participação. Esse episódio está incrível. Te agradeço muito por estar aqui, pelo seu tempo. Gi, também queria agradecer muito a oportunidade, queria parabenizar não só você, que é a voz que aparece, mas toda essa equipe que constrói esse podcast com você, uma ferramenta, né, uma contribuição para debate nessa pandemia que a gente está nesse importante isolamento social, e vocês vêm contribuindo para esse importante debate de assuntos tão relevantes que você traz. Então, assim, queria parabenizar você e toda a equipe por brindar a gente, por compartilhar com a gente momentos de debate tão importantes, né? Enfim, tão contemporâneos. Eu, durante muito tempo, tive fora das redes sociais e ontem eu criei meu Instagram, então agora também estou nesse universo do Instagram, João Portela Agroecologia, para a gente poder se dialogar e também nesse campo das redes sociais construir e fortalecer a temática da agroecologia. Eba! Então a gente espera muitas dicas nesse Instagram, hein? Gente, é isso. Pra mim foi uma aula. Espero que pra vocês também. Tá mais do que provado que a agroecologia urbana é sim muito possível e já está acontecendo. Vamos a gente potencializar cada vez mais essa história da alimentação saudável dentro das cidades. E um beijo, até a próxima terça-feira. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari.